Olá, Cris. Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Oi, Olá, Adriana, olá, professor Cris. Rodrigo. Tudo Tudo bom? bem? Isabela? Tudo bem, gente? Tudo bem, Isabela? tudo bom? Os cuidadores, cuidadoras, que bacana, hein? Que emoção, hein? Retomar, que coisa boa. Sim, Terceiro coisa boa. ano. Não é demais, Cris? Muito bom. Maravilhoso. Tudo bom lá? Oi, Boa tarde, tudo bem? tudo bem? Jóia. Nosso pessoal está animado. Que bom. Oi, Igor, tudo bem? Tem algumas pessoas que estiveram com a Cirmesp na semana passada, retrasada, em outro curso. Já estão aqui, olha. Que Pessoas legal. Coisa boa. É, cuidadoras e cuidadores bem dedicados aos estudos. É muito bom. eu tô vendo que a gente vai ter muito rosto novo aqui esse ano, né? Pelo que eu já tô vendo. Sim. Muito bom. Tô falando, né, pessoal? O pessoal tá chegando, como o nosso horário oficial é às 6, eu vou propor que a gente espere um pouco, porque primeiro dia acho que o pessoal vai entrando, né? Acho que todo mundo É, se habituando também com a plataforma Zoom, para algumas pessoas deve ser novidade usar ela, certo? Então vamos dar um tempinho aí de tolerância para que todo mundo possa se conectar e a gente começar juntos. Tá bom. Combinado. eu consigo compartilhar ou alguém vai compartilhar para mim, só para eu testar? Você consegue compartilhar sim, é só você ir na setinha verde embaixo, Cris, onde está escrito Share Screen. Você consegue compartilhar sua tela. Tá. E tem a vantagem aqui é que você continua vendo a gente, mesmo fazendo compartilhamento da tela. Hum, Essa, Cris, colocar em modo apresentação. deixa eu só Às ver vezes aqui. o Zoom ele dá uma travada aí. Boa noite. Boa noite. Só não estou vendo aqui para eu colocar no modo apresentação, porque senão fica. Os slides eles ficam assim. Sim, lá em cima acho que você consegue. Você está usando o próprio aplicativo do Google, né? Alguém... É, Meninas, você sabe como faz Então, isso? não é nesse Sim, slide show, isso, Anisa? isso mesmo, pronto. Do slide show. lado, próximo do share, ali, laranjinha, do lado direito. Próximo da sua foto ali, Lá em do cima. Google. Cris, lá em Isso, cima. Ah, em cima. Ao lado da desse... direita. Isso. Olha, slideshow. É que acho que está cobrindo aqui. Você consegue Se os arrastar, nossos... assim. você consegue arrastar as Ah, nossas janelinhas aí. olha aí. Tá vendo? Estou acostumado com outro. Slide show. Agora sim, está Perfeito. carregando. Agora Isso. sim. Ótimo.
Nossa Senhora, Jesus amado, que barulho. Nossa, André. Pessoal, acho que a gente já pode ir começando, né? Então, que o pessoal ainda está entrando, né? Mas eu acho que é só a gente fazer algumas considerações iniciais, né? Que, tendo em vista que esse é o nosso primeiro encontro, né? Eu acho que primeiro, boa noite, né, a todos, todas, né, os cuidadores, alunos do programa de Boa noite. pós-graduação. Boa noite. Boa noite. Acho que dizer que para nós é sempre uma satisfação enorme estar aqui com vocês, certo? Retomando as atividades desse curso, né, ao longo desse ano de 2022. Ano passado foi um ano extremamente gratificante para nós e agora eu tenho certeza que a gente vai ter aí muita coisa para discutir, muitas experiências novas para poder estar traçando aqui em conjunto, enquanto grupo. Só a título de apresentação, né? Que quem está chegando agora, né, ou quem não se recorda, mas se apresentando um pouquinho de nós aqui e também do próprio curso de como ele se organiza também. Eu sou o professor Rodrigo, nós somos aqui um grupo composto por alunos e professores da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, mais especificamente do programa de pós-graduação Estrito Sensu em Ciências do Envelhecimento. Esse projeto, né, ele foi criado aí
há 2 anos atrás, em conjunto com a CIRMESP, né, que é representada pela Cris, daqui a pouco a gente vai apresentá-la de maneira mais detalhada, pensando aí a possibilidade de promover um espaço para discussão de temas relacionados ao cuidado ao idoso e também o cuidado ao cuidador de idosos, certo? Então, desde o ano passado, temos nos encontrado mais sistematicamente de 15 em 15 dias, sempre usando a plataforma Zoom, então em modalidade online, e a cada encontro a gente tem um tema diferente. A gente tem toda uma agenda de temas que foi elaborada para o ano todo, certo? E são temas relacionados ao cuidador de idosos, à pessoa idosa, certo? E a ideia é que, então, em cada encontro dessas, a gente tem um convidado, um palestrante que vai estar aqui falando, desenvolvendo algumas ideias sobre esse tema, para depois a gente ter também um espaço para discussão em conjunto, reflexões, dúvidas. Então, a gente vai se organizar dessa forma sempre. Basta vocês entrarem pelo link a cada 15 dias, e ao acessar o link, né, vamos estar sempre iniciando a nossa aula aí por volta de 6 horas, com uma primeira palestra. Essa palestra vai ter duração aí de aproximadamente 50 minutos, 1 hora, e depois a gente tem um espaço para discussão e reflexões. Durante esse tempo, quem tiver dúvidas, a gente vai pedir sempre para que vocês coloquem as dúvidas no chat. Ao final, depois de encerrada a palestra, a gente vai abrir também os microfones para que vocês possam participar, expondo uma experiência, propondo uma pergunta, da forma como acharem mais interessante, ok? Quero salientar também que todos os encontros são certificados. Ao final do encontro, a gente vai passar um link para a lista de presença. Só iremos emitir certificados para as pessoas que assinarem a lista de presença adequadamente. Se tiver dúvida sobre como assinar a lista, sinaliza para a gente no chat que a gente vai ajudar vocês, tá bom? A gente vai estar sempre a partir do nosso grupo do WhatsApp, depois a gente vai colocar o link aqui para entrar no grupo, quem não está lá, passando algumas informações para vocês a respeito do curso, a respeito de dicas, de filmes, livros, séries, artigos, relacionados aos temas que a gente está trabalhando aqui. E lá também, recados a respeito do curso vão estar sempre sendo comunicados. Então, quem quiser ter acesso ao grupo, é só depois acessar o link que a gente vai colocar aqui no nosso chat, tá bom? Qualquer dúvida que tiverem, eu vou pedir sempre para que vocês se comuniquem com a gente pelo nosso endereço de e-mail, que também vai ser colocado aqui no chat. Problemas com certificados, dúvidas sobre como é essa participação, dúvidas sobre os próximos temas, ou qualquer outro tipo de dúvida, basta acionar a gente sempre pelo endereço de e-mail, tá bom? As aulas são gravadas e depois a gente vai disponibilizá-las no nosso canal do YouTube. As aulas do ano passado já estão todas lá, certo? Para quem não pôde acompanhar. Tudo bem? A única questão é que quem acompanha a aula apenas pelo YouTube não tem como ser depois emitido uma certificação. Apenas para quem assistiu a aula aqui ao vivo com a gente, tá bom? Às quartas-feiras. Acho que do ponto de vista dos nossos comunicados, são esses. A gente vai reforçando algumas ideias ao longo dos nossos encontros, certo? Lembrando, se você participou hoje e não pôde participar no encontro dos próximos 15 dias, assista a aula depois no YouTube, não tem problema, certo? Acho que é importante para você manter essa continuidade da sua participação. Agora, antes de a gente começar, eu quero passar a palavra para a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estrito Senso e Ciências do Envelhecimento da São Judas, a professora Adriana Saldiba, para fazer aqui a abertura do nosso curso de 2022. Professora Adriana, fica à vontade. Obrigada, professor Rodrigo. Nossa, boa tarde, né? Finalzinho de tarde, comecinho de noite aí a todos e todas. Que alegria, gente, que emoção darmos início, né? A Cris lembrou o terceiro ano, na verdade é o segundo ano desse curso, né, Cris? É o terceiro ano desse momento que estamos aqui com vocês, cuidadores. Então, estou falando aqui em nome da São Judas, o Programa de Ciências do Envelhecimento. Esse espaço é para vocês, cuidadores e cuidadoras. Então, nós aqui estamos com os alunos, vocês vão conhecer, eles vão se apresentar também um pouquinho, né? Mais para frente, as carinhas. A gente já viu alunos que já são mestrandos em Ciências do Envelhecimento, e que já agora mestres. Eu vi que o Maurício passou por aqui. Então, esse é o momento, é um ambiente virtual, mas eu falo, é a casa de vocês, né? Se sintam acolhidos por nós, que seja um ambiente de muito aprendizado, um ambiente de escuta. Nós estamos à disposição, pensando nessa construção coletiva mesmo, de falar mais sobre o envelhecimento, né? Envelhecer de forma mais saudável, e esse apoio, olhar para vocês também, né? No curso a gente vai ter muitas temáticas também, falando sobre esse autocuidado do cuidador. Eu cuido, e quem cuida de mim, né? Enfim, então, que seja um tempo muito bacana, um ano muito produtivo. Nós, da São Judas dos Ciências do Envelhecimento, estamos mesmo à disposição. Quero agradecer mais uma vez a Cris,
A Lídia, eu estou vendo aqui, Lídia, bom vê-la, querida, que bom, né? Nossos colegas da Cinesp, que eu acho que é um grande parceiro aí do programa. E vamos então, né, mais um ano, professor Rodrigo, muito animado, que seja um tempo muito bom. Alunos, muito obrigada. Esse projeto é todo feito pelos alunos, então os nossos mestrando em Ciências do Envelhecimento. Então, cada palestra, cada detalhe, eles estão por trás. Então, aproveitem esse tempo, cuidadores e cuidadoras, né, cuidadoras de estarem, né, conversando com os nossos alunos. É para vocês, com muito carinho. Obrigado pelas palavras, professora Adriana. Certo. Eu vou passar aqui. O Lucas está aqui com a gente? Estou sim, Rodrigo. Boa Lucas, noite. vou passar a palavra para o Lucas agora para fazer a apresentação da nossa palestrante do dia. Lucas, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, alunos da comissão, cuidadores, professora Adriana, professor Rodrigo. Boa noite. Grande prazer falar com todos vocês. Bom, hoje nós teremos a nossa palestra com o tema A Profissão do Cuidador, Direitos e Deveres. A palestrante será a Cristina Alves. Ela é administradora de empresas, formada pela Unip, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas pela Mackenzie, também é pós-graduanda em Gerontologia e Gestão Social e Políticas Públicas pelo Instituto Gaio. Atualmente ela é diretora e superintendente da Acrimesp, que é a Associação dos Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo. Boa noite, Cris. Como você está? Boa noite. Tudo bem, Lucas? Eu estou bem. Feliz Ótimo. de estar aqui com vocês mais um ano. Começamos em 2020, né, para apoiar os cuidadores, as cuidadoras, logo no começo da pandemia, então os nossos encontros foram fundamentais para apoiar na questão da Covid, na atenção à pessoa idosa e nos próprios, para os próprios cuidadores e cuidadoras, né, no autocuidado. Foi realmente um ano muito importante dessa parceria. Agradeço a professora Adriana, a Fabiana, a Tamara, né, que iniciou esse projeto com a gente, a Fabi, que está sempre conversando comigo, Maurício, enfim, todos os profissionais, professores e alunos do curso Ciências do Envelhecimento, que é uma parceria muito importante para a CIRMESP, e estamos felizes, né? Tanto eu, quanto a Lídia, quanto todos os cuidadores que têm essa oportunidade de participarem de mais um ano juntos, né? Muito obrigada pela oportunidade, é sempre bom ter pessoas, né, ter entidades, instituições que nos apoiam a cuidar de quem cuida. Esse é o nosso objetivo. Com certeza. Bom, a gente fica muito feliz com a sua participação, muito honrados novamente com essa parceria. Bom, vou te dar a palavra, fique à vontade para começar a participação, uma boa apresentação também, e a gente volta a se falar no final dela. Perfeito. Obrigada, Lucas. Então vamos lá. Falar um pouquinho, e aí depois a gente tira as dúvidas, porque são muitas, né? Em relação a esse tema. Então, já fizeram minha apresentação, vamos aqui para... Não está indo? Espera só um pouquinho. Não tá pulando o slide. Não está indo, né? Não tá pulando o slide. Oi pra cá. Espera aí. Tá dando uma paradinha aqui. Aí. Agora foi. Então, falar só um pouquinho, né, o que é a CIRMESP. A CIRMESP ela é a Associação dos Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana. Esse ano ela vai fazer 10 anos, então a CIRMESP ela foi criada para pensar sempre na capacitação dos cuidadores, na qualificação, apoiar em todas as necessidades e com o objetivo também de criar e regulamentar a profissão, embora cuidador de idosos, né, já tenham muitos trabalhando, sejam, é uma profissão, né, uma ocupação,
essencial ainda não tem a profissão regulamentada. Então, a CIRMESP, ela veio com esse objetivo, né, de criar e regulamentar a profissão e apoiar, dar suporte para os cuidadores, conforme as suas necessidades. Então, tem 3 perguntas que eu trouxe aqui, eu vou responder, e caso tenham outras dúvidas, nós vamos falar ao final, e também será disponibilizado materiais complementares para vocês. Então, cuidador de idosos é uma profissão? Quais são as atribuições do cuidador, da cuidadora de idosos? Quais são esses deveres, né? E cuidador de idosos tem direitos trabalhistas? Então, são muitas perguntas que a gente recebe sempre, e a família, quanto o cuidador, mesmo que trabalha há muito tempo, tem essas dúvidas. Quais são as minhas atribuições? O que eu faço? Tem conflitos, né, com outras profissões, seja da empregada doméstica, seja do técnico de enfermagem, do enfermeiro, mas cuidador de idosos é uma ocupação, e conforme o quadro brasileiro de qualificações, está na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação 516210. Eu vou falar não detalhada todas as atribuições, mas eu vou trazer algumas informações, e depois vocês terão no material complementar para tirar dúvidas, para levar com vocês essas informações, para que sempre quando a família, ou a empresa, ou mesmo a pessoa idosa tenha dúvidas em relação quais são as atividades que vocês devem fazer, que vocês saibam, que vocês busquem sempre esse conhecimento de quais são as atividades que vocês podem e as atividades que vocês não podem fazer, exercendo a ocupação de cuidador de idosos. Então, a primeira coisa que você, como cuidador e cuidador, deve fazer é levantar as informações, né? Você vai planejar o trabalho a partir de informações que você levantou, ou com a pessoa idosa, quando você vai só acompanhar, ou com a família, ou com os representantes de uma instituição. É importante você entender, na entrevista ou no primeiro dia de trabalho, qual é a situação da pessoa idosa que vocês vão cuidar. Qual é o estado de saúde, né? Qual é a história? É importante entender a história da pessoa idosa. Qual é o estilo de vida que ela gosta, para que vocês prestem um serviço de qualidade, sempre olhando para a necessidade da pessoa idosa. Não, por exemplo, aquilo que eu gosto, eu vou fazer porque eu penso que a pessoa idosa vai querer. Não, é importante que a gente sempre olhe para as necessidades da pessoa idosa. Vocês vão cuidar das atividades da vida diária, então, vai estimular a independência. Se a pessoa idosa ela for independente, você não vai fazer para ela, você vai fazer com ela. Então, sempre estimulando a independência, a autoestima, cuidando da imagem, do vestuário, mas sempre perguntando como a pessoa ela quer a roupa, como ela quer a alimentação, como ela quer o passeio. Sempre que possível, valorizar a pessoa no nível de autonomia que ela tem, e até promover, né, esse bem-estar, incentivando caso ela tenha condições. Tem pessoas que vocês vão cuidar ou já cuidam, que elas são totalmente dependentes. Aí, neste caso, você vai zelar pela qualidade de vida dela, trazendo sempre o melhor serviço, com técnicas, com cuidado, com carinho, mas respeitando sempre o momento que a pessoa idosa está. Cuida da alimentação. Então, vocês vão cuidar da alimentação. Muitas vezes, quando a pessoa idosa ela mora sozinha, ou caso vocês trabalhem em uma residência, né, que não tem uma pessoa para fazer e preparar a alimentação da pessoa idosa,
São os cuidadores, as cuidadoras que vão promover, né, essa atividade. Vou fazer a alimentação, né, preparar a alimentação de toda a família, de todas as visitas? Não. O que diz a CBO é que você é responsável por cuidar e preparar a alimentação da pessoa que você está cuidando. Então, você vai estimular a pessoa a se alimentar. A alimentação, caso ela tenha uma nutricionista, por ela estar com uma dieta específica, você vai seguir a orientação da nutricionista. Sempre o cuidador, a cuidadora, vai seguir orientações de uma equipe multidisciplinar, né? Vocês vão cuidar da pessoa idosa, mas em relação à saúde, é sempre importante ter um médico, uma nutricionista, e sempre que vocês tiverem dúvidas, buscarem as informações com esses profissionais. Não fazer nada que vocês não saibam e que depois pode prejudicar. Ah, eu adoro fazer uma feijoada. Vou fazer uma feijoada, um vatapá e várias comidas apimentadas, porque são informações, né, que a gente recebe aqui para a pessoa idosa. Se ela não pode, se ela tem alergia, se ela tem uma dieta especial, não posso. Vou fazer a alimentação, preparar conforme a necessidade e a orientação médica. Nunca vou determinar uma alimentação porque eu gosto. Ah, eu gosto desse alimento, então eu vou fazer, porque assim eu já como junto com a pessoa idosa. Não, sempre observando qual é o cardápio, qual é a orientação da nutricionista, ou observando a situação, né, o estado de saúde da pessoa idosa antes de oferecer ou servir qualquer tipo de alimento. Cuida da saúde, promove a saúde, né? Como cuidadores, nós não somos da área da saúde, nós trabalhamos para promover a saúde da pessoa idosa. Então, eu vou observar o comportamento, eu vou observar o humor, eu vou observar se a pessoa idosa ela está tomando água, se ela está tomando medicamento em dia, se ela está com alguma limitação, se ela está com questões relacionadas à memória. Então, se for necessário, eu vou ao médico com a pessoa idosa e vou contar para o médico o que eu estou observando, e a partir da orientação do médico é que eu vou chegar na casa e vou fazer o que precisa ser feito. Mas nós, como cuidadores, nós não somos um profissional da saúde. Promovemos a saúde, o bem-estar, mas para qualquer necessidade é sempre orientado que procure um médico, procure um enfermeiro. Promove atividades de lazer. Então, sempre olhando aqui também qual é o interesse. Lembra que no primeiro item vocês fizeram um levantamento das informações. O que essa pessoa idosa ela gosta? Ela gosta de ouvir música? Ela gosta de caminhar e ela pode caminhar? Ela gosta de fazer trabalhos manuais, né? Quais atividades, exercícios ela pode fazer? O que o fisioterapeuta recomenda que eu possa fazer com essa pessoa idosa, ou outros profissionais da área da saúde? É sempre observar que esse lazer não é o que eu quero, né, como cuidadora ou como cuidador, é o que a pessoa idosa ela quer e pode fazer. Então, é importante sempre observar e promover essas atividades, porque isso também traz uma qualidade de vida e ajuda na promoção da saúde. Facilita a participação, né, em eventos culturais. Agora estão voltando, mas neste momento de pandemia, a pandemia não acabou. Observar se pode, e com a autorização, caso a pessoa idosa ela tenha um responsável por ela, quais lugares
né, vocês podem levar essa pessoa idosa? Pode ser ao teatro, espetáculos, que situação que vocês podem levar essa pessoa idosa para passear e ficar observando e tomando todos os cuidados, né, em relação à pandemia. Neste momento de pandemia, né, sempre com máscara, álcool e gel, observar lugares que estão com muita aglomeração. Então, é importante também ter conhecimento em relação à tecnologia, no sentido de a pessoa idosa precisa enviar uma mensagem, ela quer ouvir uma música no YouTube ou em um outro aplicativo. Eu sei utilizar esses recursos para orientar, apoiar ou até mesmo ajudar a pessoa idosa a que ela consiga, às vezes, até se comunicar com netos, com a família, com amigos, né? Esses recursos, eles foram muito importantes durante a pandemia, né? Porque nós ficamos, principalmente as pessoas idosas, tiveram mais a necessidade de ficarem isolados. Promove o bem-estar da pessoa idosa, facilitando e estimulando a sua comunicação com familiares, amigos, quando possível. Então, a comunicação, ela é fundamental nessa atividade, né? Saber comunicar o que está acontecendo com a pessoa idosa, ter um caderno, né, ou agenda do cuidador, da cuidadora, para que vocês reportem sempre à família, sempre aos outros profissionais, como foi o dia dessa pessoa idosa, tudo que vocês observaram, e observar até na questão de a pessoa idosa, ela está se sentindo às vezes triste, muito sozinha, então facilitar essa comunicação entre a pessoa idosa e a família e amigos é importante para promover esse bem-estar. Sabemos que esse relacionamento com a família, com amigos, faz a diferença para que não só a pessoa idosa, mas todos nós, para que a gente tenha um bem-estar, uma sensação de estarmos juntos, né? E não separados por conta da idade, por conta até mesmo da pandemia. Então, essa comunicação, caso ela não seja possível presencial, que essa comunicação ela aconteça por telefone, por algum aplicativo, para que o bem-estar seja garantido. E aqui no item 8, organiza a limpeza do ambiente da pessoa idosa, né? Que é um item muito comentado e gera, assim, muita dúvida também, né? Isso sempre a gente recebe. Ah, mas a família quer que eu limpe toda a casa. Eu posso limpar toda a casa? A gente sempre fala aqui e orienta vocês foram contratadas para cuidar da pessoa idosa. Se vocês desviam o olhar da pessoa que vocês estão cuidando, ela pode cair, ela pode engasgar, ela pode ter uma convulsão. E aí, enquanto você está cuidando do quintal, enquanto você está cuidando do animal de estimação, você está deixando de fazer a sua atividade. Ah, mas a família quer que eu cuide da casa, quer que eu cuide também da pessoa idosa, e se eu não fizer, eu vou perder o meu emprego. Então, esse é um item que vocês precisam observar e verificar se vocês querem trabalhar em uma casa em que vocês têm que fazer todas as atividades. Ah, mas o desemprego está muito alto, se eu não aceitar, eu vou ficar desempregada. Perfeito. Você vai sempre observar que quando você tirar o foco da pessoa idosa, pode acontecer algo. E aí tem uma aula que depois eu vou indicar para vocês, para que vocês assistam, que foi do ano passado, da professora Débora Gozo, falando sobre se algo acontece com uma pessoa que vocês estão cuidando e vocês deixaram de fazer algo e ela caiu, ela se machucou, enfim.
é importante vocês terem consciência, assim, até de se eu estou registrada ou não como cuidadora de idosos, mas a família me contratou, solicitou os meus serviços como cuidadora, e eu estou exercendo também uma atividade como empregada doméstica, isso significa acúmulo de funções. Então, tem um percentual aí que vocês têm o direito por acúmulo de funções. Ah, que bom que eu vou ter um aumento. Mas, de novo, observar só o aumento que vocês vão ter e tirar o foco da pessoa idosa, isso também não é vantajoso, porque o cuidado ele não vai ser o mesmo de quando você está cuidando da pessoa e quando você está preocupada porque tem que lavar a roupa, tem que fazer a faxina. Manter organizado, cuidar dos objetos, da alimentação, do local que a pessoa idosa está, perfeito. É isso mesmo que diz a CBO que vocês devem fazer. Usou o banheiro, vocês se alimentaram também. Manter o banheiro que vocês utilizaram, que a pessoa idosa utilizou, e a louça que vocês utilizaram e que a pessoa idosa utilizou. Ah, mas ele mora sozinho, ela mora sozinha. Então eu tenho que fazer tudo. Tem que fazer tudo do dia a dia, mas vocês não têm que fazer a faxina. Ah, eu vou limpar o vidro. Ah, eu vou levar o cachorro para passear. Enquanto vocês estão fazendo isso, a pessoa idosa ela não está sendo cuidada. Comunicação com familiares e responsáveis. Então, vocês sempre vão ter um relatório para passar ou para o supervisor, caso vocês sejam contratados por uma agência, ou por uma empresa, ou para os responsáveis. Sempre detalhando como foi o dia em relação à saúde, em relação ao humor, em relação aos cuidados que vocês prestaram. Vocês são fundamentais para que a família saiba, ou para que a empresa, o médico, saibam do estado de saúde da pessoa idosa. Zela pela segurança, aqui, voltando para a questão da segurança, em relação a acidentes, como escorregões, objetos cortantes. Vocês vão orientar a família em relação à segurança da casa, acho que isso aqui está no próximo item. Isso. Vocês vão observar o ambiente antes de vocês aceitarem a vaga, ou quando vocês aceitarem, vocês vão observar como está o ambiente. Tem tapetes? Tem materiais cortantes? Tem algo que a pessoa idosa ela possa escorregar, ela possa se machucar? A pessoa ela está com Alzheimer, às vezes ela fica agitada, às vezes ela fica nervosa. Tem alguma coisa que pode machucar essa pessoa? Vocês vão recomendar, vão passar todas as recomendações. Às vezes a família não quer acatar, mas aí vocês vão falar que, como um profissional da área de cuidados, vocês aprenderam que, como atribuições de vocês, recomendar, tomar esse cuidado para que a pessoa idosa ela fique em segurança. Primeiros socorros, então vocês vão prestar, caso aconteça alguma coisa, está na CBO e vocês aprendem nos cursos, caso não tenham feito cursos de primeiros socorros, é importante que vocês façam, porque se a pessoa ela passa mal, a pessoa idosa passa mal, quem está com a pessoa antes de chamar a emergência são vocês. Então, vocês vão ter que observar quais são as primeiras ações que vocês têm que tomar. Que pessoa eu tenho que ligar? Quais são os números de emergência que vocês precisam ter? Qual é o médico? Qual é, até mesmo cuidadores que vocês conhecem em determinadas situações, que vocês podem ligar, o enfermeiro, Então, em situações de emergência, também não queiram fazer coisas que não são da responsabilidade de vocês. Ah, eu fiz com a minha mãe, eu fiz com o meu pai e deu certo. Que bom que deu certo. Mas, caso você não saiba fazer alguma coisa, fale com o médico, fale com o enfermeiro,
fale com um profissional da área da saúde e não queira fazer algo que depois vai prejudicar vocês e principalmente a pessoa idosa. Então, conheça os direitos da pessoa idosa. Na próxima aula, vocês vão ter uma aula sobre o Estatuto do Idoso. Então, é muito importante, no material que eu vou disponibilizar para vocês, tem um link do Estatuto do Idoso. É só vocês clicarem quando vocês precisarem, e aí vocês vão lá e vão verificar, né, o que diz o Estatuto do Idoso em determinadas situações. Caso vocês identifiquem maus tratos com a pessoa idosa, seja pela instituição, pela empresa, alguém na rua, a família, Disque 100 para denunciar. Né? Qualquer tipo de violência, seja financeira, seja física, a emocional, Disque 100 para que a pessoa que vocês estão cuidando, ou até mesmo pessoas que vocês não estejam cuidando, mas uma pessoa idosa que você, de repente, está no metrô, está na rua, ou é um vizinho, você identificou que a pessoa idosa ela está sofrendo maus tratos, Disque 100, busque ajuda, mas não tenha medo, né, de fazer essa denúncia. Invista na capacitação constante, né, esse até é uma das falas que a Cirmesp, nós sempre deixamos isso como uma necessidade importantíssima que o cuidador, a cuidadora precisa investir. Tempo, como vocês estão fazendo agora, é um curso gratuito, existem outros cursos gratuitos, mas também aqui vocês estão investindo o tempo, né? Muitos acabaram de chegar do trabalho, ainda estão trabalhando, ou voltaram de um curso, né? Então, a Cirmesp tem verificado muitas cuidadoras, muitos cuidadores, assim, apaixonados pela arte de cuidar e que estão sempre investindo tempo, né? E às vezes até dinheiro mesmo, em bons cursos, em palestras, em eventos, porque a atualização profissional constante é a forma pelo qual a cuidadora ou o cuidador vai conseguir se manter em destaque no mercado de trabalho. Então, hoje a concorrência, ela é muito grande, né? Tem pessoas que estão vindo de outras áreas, fizeram um curso, se apaixonaram pela área e estão atuando como cuidadores, como cuidadoras. Então, quanto mais qualificado, quanto mais capacitados vocês estiverem, melhor será para a carreira de vocês como cuidadora e como cuidador. Porque quando vocês forem para um processo seletivo e a recrutadora, o recrutador verificar, né? Ah, você fez um curso e já tem experiência. E aí tem uma outra cuidadora, um outro cuidador que está sempre se atualizando, né? Está se atualizando constantemente. Então, a recrutadora, o recrutador vai observar a parte comportamental, mas também vai observar, né, o quão vocês estão interessados em aprender, em se desenvolver. Porque para cuidar de pessoas, seja de uma pessoa idosa ou uma criança, uma adolescente que tenha necessidade de cuidados, precisa amor, mas também precisa de técnicas. Às vezes a gente tem amor, às vezes a gente tem uma boa vontade, mas a gente não tem a técnica. Então, o que pode acontecer? A gente pode machucar a pessoa idosa e também se machucar. Então, é sempre importante vocês observarem que nas atividades do dia a dia, vocês estão prestando um serviço, mas que vocês também precisam ter essa noção de autocuidado, de observar, eu preciso estar bem para cuidar de outra pessoa. Se eu não estiver bem, eu posso passar mal, eu posso me desestabilizar emocionalmente. Então, é importante que a profissão ela vai para esse lado
diferente de cuidar de uma casa, que é cuidar de uma pessoa. Então, eu vou colocar amor, eu vou colocar afeto, eu vou colocar carinho, eu vou colocar respeito, mas eu preciso das técnicas para que a pessoa idosa ela seja bem cuidada. E cuidador de idosos, né? Cuidadoras de idosos. Tem direitos trabalhistas? Então, de novo, embora a profissão ela ainda não seja criada, né? Ela ainda não foi criada, ela não foi regulamentada, mas sim, cuidadores têm direitos trabalhistas, está previsto pela Lei Complementar da PEC das Empregadas Domésticas, número 150, porque trabalham em domicílio. Ah, mas eu estou na PEC das Empregadas Domésticas. Sim, você trabalha em domicílio, você trabalha em uma residência. Então, você é um profissional, você é um empregado domiciliar. E aí, quais são os seus principais direitos? Carteira de trabalho assinada. E, de preferência, com a CBO 516210. Ah, eu fui registrada, mas eu fui registrada como empregada doméstica. Tá certo? Não, não está certo. Se você vai cuidar da pessoa idosa, sua atividade ela é diferente de cuidar de uma casa. A sua atividade, né, conforme a CBO, são todas aquelas atribuições que eu falei. Então, é importante observar que no registro da carteira esteja a CBO 516210. Ah, mas não registram. Então, sempre importante observar, eu quero trabalhar com registro, eu quero trabalhar sem registro, como eu quero seguir nessa carreira? Outro direito, licença maternidade e paternidade, aviso prévio, repouso semanal remunerado, salário não pode ser inferior ao mínimo, 30 dias de férias anuais, com a remuneração acrescida de 1/3. Tem direito a 13º salário. Irredutibilidade de salário significa eu recebo um salário e a empresa, a família quer diminuir o meu salário. Não pode, né? Você recebe um salário, caso você estivesse em uma empresa, a diminuição de salário também não seria possível, né? Você já exerce uma atividade há muito tempo e aí a família, a empresa fala, eu preciso reduzir o seu salário. Vai reduzir, porque você vai trabalhar menos horas, você vai fazer uma outra atividade, né? Você vai ter mudança na sua carteira de trabalho, então é importante observar isso. Tem a inscrição, né, na Previdência Social, para que vocês tenham direito à aposentadoria, tem que recolher o fundo de garantia, horas extras. O combinado foi, né, o cuidador, ele trabalha ou 44 horas semanais, ou 12 por 36. Nossa, mas eu tenho outro tipo de carga horária, eu trabalho 12 horas e eu nunca tenho folga. É correto isso? Não é correto. O correto é ou 44 horas semanais, ou 12 por 36. Diferente disso, é importante que vocês estejam cientes que caso vocês aceitem, porque vocês muitas vezes, né, combinam com a família, ou é a condição que vocês encontraram de estarem empregados, né, empregadas, e muitas vezes vocês aceitam uma situação de carga horária excessiva. Só que essa carga horária excessiva, ela causa cansaço físico, mental, esgotamento e traz muitos problemas de saúde. Então é importante observar horas extras. Trabalhei mais que meu horário determinado, tem direito a hora extras, né? Horas extras. Então, depois, lá no blog da Cirmesp, tem várias informações que eu vou falar para vocês, para que vocês tenham consciência, né, desses direitos. Tem o direito a seguro-desemprego, foi mandado embora, depois é importante vocês receberem uma guia, é importante que vocês verifiquem o que a família está pagando no termo de rescisão. Tenho dúvidas? Vou verificar com um advogado trabalhista que possa me ajudar. Então, para cuidadores de idosos que atuem em instituições, a única forma de contratação que garante os direitos trabalhistas
é através da consolidação das leis do trabalho, né, que é a CLT. Mesmo que a profissão ela ainda não esteja regulamentada, tenham consciência que vocês têm direitos e que vocês devem sempre falar com a família, falar com a empresa sobre esses direitos trabalhistas. No primeiro dia de trabalho, né, isso vai constar lá na cartilha que eu vou disponibilizar para vocês. É importante que vocês verifiquem qual é o salário que vocês vão receber, a carga horária, né, se a carga horária 12 por 36 ou 44, ou outra carga horária. Vocês têm o vale transporte ou está incluso já no valor? Vocês vão ter uma alimentação no local de trabalho ou vocês vão levar alimentação? Tem lugar para esquentar a comida? Eu vou ter um lugar adequado para eu comer? Então, é importante que vocês observem isso no primeiro dia ou na contratação. Depois que vocês conversaram, foram admitidos, tirar essas dúvidas em relação a como a família ou como a empresa está zelando também para a sua qualidade de vida e para o seu bem-estar. Vocês estão cuidando de uma outra pessoa. O mínimo que vocês têm que ter é o cuidado em relação às condições de trabalho em que vocês estão sendo colocados ou colocadas na residência ou na empresa, em relação a local de alimentação. Por que eu falo isso? Porque são muitas as reclamações de cuidadoras, de cuidadores que não têm um lugar adequado para se alimentar. Cuidadores em que sentem fome durante o horário de trabalho, porque às vezes ou a alimentação ela é reduzida ou ela não pode esquentar a comida ou levar algo para comer. Então, observem isso, porque vocês também precisam de condições adequadas para prestar um bom serviço. Cuidador trabalha como um MEI? Sim, muitos estão trabalhando como MEI, às vezes por escolha, às vezes porque... Sempre por escolha, né? Se eu estou precisando de um emprego e o que me foi oferecido tem que ter o contrato, né? Tem que emitir nota, ou tem que ser MEI. Então, aqui é só um lembrete de que o que é o MEI e qual é o código da atividade que vocês vão colocar na hora de vocês abrirem um MEI. Então, o que é o MEI, né? É uma sigla para microempreendedor individual, que é uma ótima opção para o trabalhador que decide por essa modalidade, porque diferente do autônomo, como MEI, vocês não têm todos os direitos trabalhistas conforme eu falei anteriormente da PEC 150 ou da CLT, mas como MEI vocês têm alguns benefícios garantidos. E também vocês precisam estar regularizados e contribuir para com uma guia chamada DAS, que é um documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, vocês pagam R$60. E aqui alguns benefícios, né, que vocês têm quando se tornam MEI. E um dos principais aqui que eu vou falar para vocês, depois vocês podem ler e também ver na cartilha complementar, que é os direitos e benefícios previdenciários. Então, vocês vão ter aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença e salário maternidade. Pensão por morte, né, no caso, para a família, e vocês vão ter apoio técnico do SEBRAE. Além de ter acesso a produtos e serviços bancários, como crédito. Então, avalie sempre a modalidade de contratação antes de aceitar uma proposta de trabalho. Quem vai decidir como seguir na carreira, né? Como cuidador ou como cuidador, são vocês. Eu tenho aqui uma oportunidade como MEI, eu tenho uma oportunidade aqui como registro em carteira. Avalie o que vocês estão ganhando e o que vocês estão perdendo.
a família não quer nem MEI e nem vai me registrar. Eu vou trabalhar de forma informal. Vai ter um contrato? Vai estar escrito o que vocês vão fazer em relação ao cuidado com a pessoa idosa? É importante que vocês tenham essas informações, saibam dos seus direitos, saibam dos seus deveres, para que quando vocês forem falar com alguém, né, seja com uma empresa ou com uma família, vocês já estejam preparadas para essa conversa, já estejam empoderadas, lembrando sempre que vocês prestam um serviço essencial, vocês são importantíssimos, importantíssimas para o cuidado da pessoa idosa. De acordo com o IBGE, são mais de 32 milhões, né, 32 milhões de pessoas idosas no Brasil e 17% precisam de cuidados, precisam de pessoas que queiram cuidar e saibam cuidar, mas que também entendam dos seus direitos e dos seus deveres. E como a Cirmesp, né, ela cuida de quem cuida, né? A Cirmesp, ela, junto com outras associações, ela escreveu um projeto de lei com o senador Paulo Paim, apoiou nesse projeto, na verdade, tanto a Cirmesp como associações de outros estados e profissionais da área do envelhecimento. Esse projeto ele está no Senado, que é o 5178/2020. Anterior a esse projeto, teve um outro que chegou até o Senado, já tinha passado pela Câmara dos Deputados, mas foi vetado pelo presidente atual. Então, o que nós estamos trabalhando desde 2020 é em um novo projeto de lei. Então, é importante que vocês estejam com as associações, que vocês queiram saber mais como essa profissão ela deve, né, ser criada e regulamentada para que os abusos, para que a falta de entendimento em relação quais são as atividades que vocês devem fazer e não devem fazer, um projeto de lei vai ficar mais claro, até mesmo em relação à educação, qual é o curso mínimo, a grade mínima, que a Cirmesp sempre fala para ter um curso mínimo de 160 horas, observando sempre o estágio ou voluntariado, caso você não tenha experiência. Escreve aqui agora. Oi? Oi, Rita, tô te vendo, um beijo. Apoio jurídico, né? A Cirmesp apoia os associados. Muitas vezes, cuidadores e cuidadoras entram em contato, nós atendemos também, mas para questões relacionadas, não recebi os meus direitos, o que eu faço? A Cirmesp, ela ajuda vocês nisso. Fui mandada embora por algum motivo em que, por exemplo, estou grávida, fui mandada embora, o que eu devo fazer? Não recebi minhas horas extras, né? Então, tem várias situações que vocês vão precisar de apoio jurídico e a Cirmesp, ela apoia vocês. Apoio psicológico, tem um projeto, né? O projeto Acolher, em que os associados da Cirmesp passam com uma psicóloga e ela apoia. Tem os grupos, né, também, que a gente realiza vários eventos para trocas de experiências. Auxílio na empregabilidade. Nós estamos sempre promovendo eventos, cursos gratuitos e cursos em parceria. A Cirmesp tem parceria com universidades, como a Universidade São Judas, como nós falamos no início, né? Esse projeto ele iniciou no começo da pandemia, então foi para cuidar de vocês em relação à Covid, em relação a várias situações em que vocês precisavam de cuidados e também de orientações em como cuidar da pessoa idosa. Eu já fiz um curso, não preciso fazer, não. Nunca é demais o conhecimento. Aqui tem várias cuidadoras, vários cuidadores que estão sempre participando de eventos e de cursos com a Cirmesp, e nós ficamos realmente felizes em ver tantos cuidadores, tantas cuidadoras apaixonadas pela arte de cuidar e por investir
na capacitação. Materiais complementares, então, eu vou disponibilizar para vocês, depois o pessoal que coordena o curso vai enviar para vocês uma cartilha, né? As cuidadoras, os cuidadores que estiveram com a CIRMESP e com o Instituto Voz do Ser, vocês já receberam uma cartilha e muitos materiais e muito cuidado na jornada de apoio aos cuidadores, mas nós vamos disponibilizar também para todos que estão participando deste curso livre da Universidade São Judas, em parceria com a CIRMESP, Instituto Ânima e Universidade Aberta Pessoa Idosa. Tem uma aula que é muito importante, que foi dada pela professora Débora Arboso, que vai estar com vocês na próxima aula, falando de Estatuto do Idoso, mas ela deu uma aula sobre responsabilidade civil do cuidador de idosos. Então, essa aula, ela está disponível no canal do YouTube, que vocês vão ter acesso, lá no grupo, né, desse curso, ou o pessoal pode colocar aí no chat o link do canal do YouTube, e essa aula é muito importante porque fala das situações que eu comentei com vocês sobre estou fazendo uma outra atividade e a pessoa idosa se machucou, aconteceu alguma coisa. Então, você é responsável durante o tempo que você está cuidando dessa pessoa idosa. Você não é responsável pelo idoso, né? Pela pessoa idosa. Você é responsável pelas atividades. Quem é responsável é a família. Mas nesta aula tem muitas informações importantíssimas para que vocês tenham mais conhecimento e que vocês se preparem para ficar seguros, né? Porque, às vezes, quando vocês são... É solicitado para vocês fazerem uma atividade que não é do cuidador, conforme as atribuições, atividades de técnico de enfermagem, de enfermeiro, vocês podem ter problemas jurídicos. Então, saber disso já deixam, né, vocês preparadas para tomar esse cuidado. E no blog da CIRMESP tem muitos materiais, que é em parceria com a doutora Débora Santana, falando sobre o que é MEI, como deve ser o registro na carteira, como deve ser o procedimento em relação à cuidadora, a cuidadora que vai viajar com a família, em relação a férias, em relação a 13º, em relação a turnos de trabalho, tudo que vocês quiserem saber em relação a direitos, né, dos cuidadores e das cuidadoras, né, vocês podem ir no blog da CIRMESP e até mesmo sugerir temas. Olha, eu vi que o pessoal sempre me pergunta sobre um item, então, que tal criar um texto, disponibilizar para que mais pessoas tenham acesso a essa informação? E um outro material complementar que eu vou pedir para enviar no grupo para vocês, é para vocês votarem sim para o PL 5178/2020, que é um projeto que está no Senado, em que a CIRMESP, com outras associações, nós criamos um movimento chamando os cuidadores, chamando as cuidadoras do Brasil todo para que vocês se unam, para que vocês estejam conosco, para que a gente consiga criar e regulamentar a profissão. Nós precisamos estar juntos, né, com o mesmo objetivo e compartilhando com o maior número possível de pessoas, seja cuidadores ou não, pessoas que apoiam a nossa causa. Quanto mais vocês compartilharem, não uma vez, sempre, compartilha toda semana, vai lá no site que está na página do Senado Federal, a gente vai enviar o passo a passo, para que vocês votem sim. E só lembrando, né, da importância de vocês, né, vocês cuidadoras, vocês cuidadores, vocês são essenciais, vocês merecem todo o nosso respeito, toda a nossa valorização e agradecimento pelo trabalho que vocês realizam cuidando de pessoas idosas. Não esqueçam da importância de vocês, não esqueçam que o trabalho que
vocês realizam, ele é importantíssimo. E o que vocês precisarem da Cirmesp, né, fiquem à vontade para entrarem em contato, para contarem com o nosso apoio. Muito obrigada e fico à disposição. Muito obrigado, Cris, né? Parabéns pela aula, acho que sempre trazendo para nós grandes reflexões, muitas informações extremamente pertinentes, né? Vou agora passar a palavra aqui para a Laís e o pessoal da comissão organizadora para que a gente possa abrir o debate, né? Que a gente possa fazer as leituras do chat e verificar também quem quer participar, quem quer tirar alguma dúvida também aqui usando o microfone agora. Mas agradeço novamente, Cris. Boa noite. Pode falar, João. Boa noite, Cris. Tudo bem com você? Tudo bem, João? Você, ano passado, com a gente, durante todas as aulas, que legal te ver aqui de novo. Eu queria conversar com você o seguinte, eu estava vendo hoje o jornal da CBN e já está no Senado, abriu agora, dia 26 de abril, eu acho, na quinta-feira, a votação dos senadores para essa lei para a gente ter alguma coisa no mundo, né? Ser certificado como jornalista, como engenheiro, como técnico de enfermagem, entendeu? Eu achei muito interessante. Não sei se é verdade, se é fake, se é fac, mas foi dado pela Jornal Nacional, JSE, o jornal da CCM. Então, achei que será uma coisa boa. Não sei se vai ser fake ou é fac, porque, como você falou aí agora, está indo em processo ainda, então, agora você me apertou, me pôs uma pulga atrás da orelha. Eu não sei se é verdade, se é mentira, se o CSN está mentindo, entendeu? Eu acho que, como você falou comigo agora, que eu escutei, você acha que está em andamento ainda, não é isso que você falou comigo, não é isso? Isso. O projeto que eu falei sobre o 5178/2020, ele está no Senado. Exatamente. Ele ainda precisa ir para as comissões. Isso. As comissões, elas irão indicar um relator e depois vai para a Câmara dos Deputados. Então vai ter um tempo maior ainda. Leva um tempinho. O que nós queremos com esse movimento e que vocês assinem, votem sim, é para que a gente consiga um número significativo de votos, para que a gente faça até mesmo um novo ofício, que no ano passado nós enviamos um ofício para o presidente do Senado, né, para que ele distribuísse esse projeto para as comissões. Então, é importante que vocês nos ajudem a votar para que a gente tenha o maior número possível de pessoas a favor do projeto. Mas depois tem várias outras ações para que o projeto, de fato, ele seja aprovado e a profissão seja criada e regulamentada, né? Tem até depois um texto substitutivo que a gente vai apoiar com o relator, mas é importante que vocês estejam com as associações. Ô, Cris, nesse pacotão vai ter o salário médio de cada técnico ou ainda não? No projeto de lei não consta valores de salário. Como a profissão ela ainda não é regulamentada, também não tem um sindicato, tem associações. Quem vai determinar um piso salarial é o sindicato da classe, que ainda vai ser criado quando a profissão ela for criada, mas ainda não tem. Você acha que nesse ano ainda possa ser? Este ano a gente precisa movimentar bastante, que é o ano de eleição, mas esperamos que em 2023 aconteça. Tá joia, então. Obrigado a você. Obrigada a você, João, por sempre participar e contribuir. É um prazer enorme, agradecido. E eu vou verificar essa reportagem, tá bom? Qualquer coisa eu envio para o pessoal colocar lá no grupo. Outra coisa que você falou também aí, que você ia mandar uma planilha para nós, essa planilha vai ser o quê? É uma cartilha. Eu vou enviar uma cartilha para vocês, que é uma cartilha que nós criamos com todos
os direitos, falando o Você que, mandar como no vocês... nosso e-mail? Eu vou disponibilizar para Isabela ou para Laís, enfim, para Fabi, Elas e que vão elas mandar vão por e-mail. colocar lá no grupo para vocês, tá bom? Ou por e-mail, a forma que elas acharem mais. Ah, tá. Porque elas têm todos os nossos e-mails, eu imagino que é. Bem, sim, sim. Muito obrigado, desculpa qualquer emulação aí, foi um prazer enorme conversar com você. Imagina. Com Deus. Boa noite. Oi. O João já está dando bom dia. Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou Maria Aparecida Barbosa. Eu queria saber de você aonde que eu coloco o meu e-mail para mim estar marcando a minha presença. Eu não estou encontrando aqui no meu celular. Tá no chat, né? Isso. Eu E- mandei no chat um link do formulário, é um formulário, não precisa baixar nenhum aplicativo. Quando você clica no link, você coloca suas informações, nome completo, o nome da aula, e aí ele vai ser enviado automaticamente em até 15 dias, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, me manda aqui no chat que eu tento ajudar. Ah, sim, obrigada, tá? É importante De nada, preenchimento imagina. da lista para emissão do certificado, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, a Isabela está orientando vocês aqui pelo chat, tá bom? Agora a gente também tem a Lídia, que está com a mãozinha ali levantada, que quer fazer alguma colaboração, fica à vontade, Lídia. A Lídia é presidente da Cirmesp, né, Lídia? Vamos Isso. lá. Boa noite a todos. O que o João falou é que ele viu que alguma coisa vai ter alguma reunião a respeito de regulamentar a profissão, qualquer coisa parecida. Eu vou dar uma olhada, porque precisa estar numa comissão. E a comissão que normalmente fica, o projeto de lei para os cuidadores, é exatamente na CAS, é a Comissão de Assuntos Sociais. Eu vou dar uma olhadinha, porque dá até para a gente assistir pela televisão, ou pelo celular, pelo computador, dá para a gente até assistir. Se tiver já 3 vezes, um outro projeto de lei para os cuidadores já foi cancelado e passado para outra data, né? Foi adiado, desde o ano passado, já estão adiando, mas a gente vai procurar saber, João, porque para a gente interessa bastante. Perfeito. Agora acredito que a Maria Divina está com a mão levantada, gostaria de falar alguma coisa? Não? Foi sem querer? Tudo bem. Tem a Rosângela com a mão levantada. Rosângela. Pode falar. Eu queria fazer só uma pergunta em relação, porque aqui é como muito idosos, sabe? Nós somos uns 4 idosos. E tem uma pessoa que nos auxilia aqui, eu junto, sabe? Tem 2 idosas que moram na casa de baixo e que elas são lúcidas e a minha mãe gosta muito de fazer as coisas. E essa senhora, ela é aposentada e nos dá uma ajuda aqui, mas ela trabalha como diarista. E a gente, quando ela precisa de faltar, ela falta, às vezes ela tem que prestar serviço em outra casa, a gente libera, sabe? Neste caso, como que fica? Eu fiquei preocupada agora com essas leis, né? Com as leis trabalhistas, se a gente tem que assumir, assim, conforme vocês explicaram. A gente paga ela como diarista, sabe? Ela ganha um salário mínimo, sabe? Mas nessas condições, quando ela precisa de... Ela falta, quando ela vai prestar serviço em outra casa, ela vai, sabe? E o trabalho que ela exerce aqui, ela ajuda em tudo lá embaixo na casa, sabe? Ela ajuda, assim, se for precisar de um banheiro, limpar a casa, etc. Então, assim, eu queria saber quanto a isso, né? Que a gente fica preocupada, né? Porque eu sou idosa também e também ajudo muito, sabe? Eu também sou uma cuidadora de idosos, apesar de ser idosa também. Sim. Aí,
saber a respeito disso. Essa é a realidade da maioria dos cuidadores, né, familiares, são pessoas idosas cuidando de idosos, e quando a gente fala diarista, tem que observar que pode ser até 2 dias, passou de 2 dias, já não é mais diarista, né? E se ela trabalha em várias casas, quantas vezes por semana ela está indo na sua casa? E Às vezes ela vem assim, a semana toda, às vezes ela falta 2 dias, 3 dias, quando as outras pessoas precisam dela, sabe? Não é assim contínuo, sabe? entendi. O que a gente sempre orienta é assim, a Cirmesp, ela defende os interesses dos cuidadores, das cuidadoras. E existe a realidade das famílias brasileiras em relação a pagar cuidadores. Então, às vezes, para pagar é muito caro e para receber é pouco. Então, é sempre importante saber dos direitos, né, no caso familiar, saber dos direitos dos cuidadores e ter ciência que, caso o cuidador, a cuidadora vá procurar os seus direitos, eles vão ser ouvidos e às vezes vão ganhar, no caso de uma reclamação trabalhista, porque eles prestam um serviço como cuidador e aí está lá na PEC das empregadas domésticas quais são os direitos. Então, se o familiar ele não está cumprindo com esses direitos, pode acontecer de ter reclamação, como pode não acontecer, né, do cuidador, da cuidadora, fazer um acordo e ficar tudo bem, ter um acordo, né, entre as partes. Ficar atento, né, em relação a quais são as atividades, e se ela está cuidando da casa e da pessoa idosa, como essa pessoa idosa ela está sendo cuidada. É aquilo que eu falei, serve tanto para observação dos cuidadores quanto dos familiares, né? Eu quero que cuide bem da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha tia, mas eu quero também que deixe a casa brilhando. E aí a cuidadora, ela e o cuidador não dá conta de fazer tudo, dependendo da situação de saúde da pessoa idosa. Ela não pode tirar o foco, né? Ela tem que ter atenção à atividade dela, né? Então, depois, se você quiser conversar mais com a Cirmesp, a gente deixa o contato e a gente pode te orientar melhor em como você deixar essa grade, sabe, esse horário com a diarista, de uma forma em que você fique protegida também, né? Pense nas pessoas que ela está apoiando, mas pense também que para hoje pode estar tudo bem. Tudo bem, eu combinei, está tudo certo. Mas amanhã pode acontecer de não ficar tudo bem em relação ao que ela está recebendo. Obrigada, Maria. Rosângela, você quer falar alguma coisa? Rosângela está no mudo. Seu microfone está fechado. Cris, a Adriana está com a mão levantada. A Rosângela está tentando. Quer falar, Adriana? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou ex-aluna da Macgucci, 1 ano e meio de curso, e com algumas capacitações da Cirmesp, né, que nos ajuda a capacitar na área de cuidador. Hoje eu trabalho no CDI Kimani Maruji, que vai ser inaugurado dia 4 de abril aqui na cidade de Tiradentes. Entendeu? É uma vitória, né? Aqui na cidade de Tiradentes ter um CDI para o idoso. Sim. E eu sigo na capacitação junto com vocês, né? Como você falou, a gente seguir sempre se atualizando, né, aos cuidados do idoso e sempre tá dentro dos direitos e deveres também do idoso, né? Por isso tem um estatuto, né? E o nosso trabalho vai ser seguido dentro do estatuto para garantir os direitos do idoso.
entendeu? E parte disso vocês fizeram parte como a Makiguchi também. Então, eu estou aqui vou continuar com vocês e vim aqui mais para agradecer, né? Nessa aula eu fecho com vocês. E mais algumas que surgirem aí. Perfeito. Obrigada, Adriana. Hoje mesmo eu conversei com o professor Daniel, da escola Professor Makiguchi, elogiando os alunos, as alunas, que são muito interessadas, né? Até a Benedita está aqui, tem outros alunos. Estudei com ela. Estudei com a Ditinha. Então, somos apaixonados pela escola, pela diretora, por todos. É sempre bom ter vocês com a gente. Eu agradeço a possibilidade. Obrigada, Adriana. Eu acho que agora a Rosângela conseguiu. Consegui? Conseguiu! Eu nem pensei que eu tinha conseguido. Não, hoje é o meu primeiro dia de aula, né? Aí eu estou prestando atenção para me ver como que vai ser, para mim saber cuidar das pessoas. Perfeito. Terão aulas maravilhosas, viu, Rosângela? Obrigada. Essa é só a primeira, mas a grade está muito, muito legal. Uhum. Fique com a gente a cada 15 dias. Sim. O Everton também está com a mão levantada. Se o Everton quiser falar, depois eu vou passar para a Isabela, porque tiveram alguns comentários bem interessantes no chat que seria legal compartilhar com vocês. Everton, você está aí? Estou sim. Boa noite, Cris. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida em relação à questão dos vínculos empregatícios, né? Porque agora não, né? Há um tempo atrás ocorreu, né, essa reforma trabalhista e a gente vê que surgiu vários vínculos empregatícios. Aí na sua fala você falou da CLT e do MEI. E também eu acho que se falou em relação a contratos. Existe outro tipo de vínculo que o cuidador pode estar realizando para poder realizar sua atividade? Sim. A exemplo dos intermitentes, por exemplo. Um cuidador pode trabalhar como intermitente? Foi até um cuidador entrou em contato, não sei se foi você, Everton, que entrou em contato com a gente sobre um contrato intermitente para algo da prefeitura, eu não lembro. Sim, o cuidador, a cuidadora vai sempre... É importante, né? Não é que vai sempre, é importante conhecer quais são os tipos de contratos e, a partir da avaliação, decidir qual ele quer e qual que ele não quer. Tem gente que fala assim, eu não quero ser registrado, eu quero receber um valor integral, então a família nem me registra, está tudo bem. Mas está tudo bem hoje, né? Aí você tem que observar se você está recolhendo o INSS, se você precisar de um auxílio, como que vai ser essa situação. Então, se você vai trabalhar como autônomo, você vai ter um contrato de trabalho, o que vai estar nesse contrato de trabalho, como você vai recolher o imposto, daí o imposto ele é maior quando você é autônomo, é 20%. É importante conhecer os diversos tipos de contrato, formas de contratação, e de acordo com o momento atual, decidir, né, qual que eu quero. Não, eu quero ser registrada sempre, se não for registrada eu não aceito. Não, eu quero como MEI, porque como MEI eu só trabalho com plantões, então eu faço meu horário, eu pego um plantão com uma empresa X, a Y e a Z. A gente orienta e reforça que cuidador de idosos, né, tem direitos trabalhistas, porque muitos não sabem, muitos têm dúvidas, até mesmo se tem direito à folga. Tem famílias que entram em contato perguntando, mas cuidador tem direito à folga? Sim, cuidador tem direito a folgas, ele precisa de descanso, ele precisa de horário de almoço, ele precisa ser valorizado, respeitado, ele precisa ser cuidado para que ele cuide, né, da pessoa pela qual ele foi contratado. Então, na minha fala, é sempre reforçando em relação aos direitos para que mais pessoas tenham consciência de que cuidadores têm direitos. Não é porque a profissão ela ainda não foi criada e regulamentada que cuidador pode ser tratado de qualquer forma,
pago de qualquer forma, né? Às vezes até abaixo do salário mínimo. Não, a gente tem que observar isso. Não foi eu que entrei em contato, não, viu, Cris? É porque eu sempre tive essa dúvida em relação aos novos vínculos. E só uma colocação, porque quando você estava falando em relação às atribuições, quando você falou da parte em relação a cozinhar e limpar, eu vejo muito como uma linha muito tênue, sabe? Sim. Até onde a gente está desviando da função, até onde está dentro da atribuição do cuidador. Como é que a gente pode ter essa certeza de que a gente, não, aqui já está extrapolando, aqui eu não posso passar disso, entendeu? Entendi. Por exemplo, você faz de conta que você trabalha em uma casa e aí tem uma família com 5 pessoas, são pessoas que têm condições de fazer alimentação, limpar a casa, mas a família acha que por você, de repente, estar num horário mais calmo, você deve fazer outras atividades. Mas não. Esse horário que você está mais calmo, porque a pessoa idosa, por exemplo, ela está dormindo, você vai observar a roupa dela, como está o banheiro, você fez as anotações necessárias para que, se de repente tiver um outro plantão ou um fisioterapeuta no dia seguinte, se essas atividades elas estão anotadas. Então a pessoa idosa ela está dormindo, mas você está no horário da atividade como cuidador, como cuidadora. Aí a família vai falar, olha, lava toda a roupa aqui dessas 5 pessoas, faz a alimentação e vai lá no mercado. Quando você sai para ir ao mercado e ela não está atenta porque você é o cuidador e acontece alguma coisa com a pessoa que você está cuidando, ela vai falar, tá vendo, olha, ele deixou o posto dele e aconteceu algo com meu pai, com meu avô, com a minha avó. Então, tem que ter um bom senso, tem que ter uma boa comunicação, tem que conhecer bem os direitos da pessoa idosa, os seus direitos, para que quando diversas situações acontecerem, você saiba lidar com essa situação, entendeu? Então, quanto mais capacitações você fizer, quanto mais você participar de outros encontros, até mesmo com cuidadores que tiveram experiências parecidas ou diferentes, boas ou ruins, você vai aprender e vai desenvolver habilidades para lidar com diversas situações, sabe? Porque às vezes são particularidades que, por mais que o cuidador ele tenha, a cuidadora, experiência às vezes de 10 anos, tem situações que ele nunca passou. Então, nesses momentos que tem encontros de cuidadores, você aprende muita coisa, né? Obrigado, Cris, pelas respostas. Me senti contemplado, viu? Obrigado. De nada, Everton, é para você e para todos os cuidadores. Na verdade, o importante é você ter um contrato, porque o contrato é um documento que diz quais são as suas funções, quais são os seus deveres e os seus direitos. Então, é sempre bom um contrato, porque assim as pessoas se garantem mais. O Cris. Bom. Oi, João. 2 palavrinhas só. É o seguinte, tem uma família que a gente trabalha que tem 4 netinhas. Ok? Está escutando? Estou escutando. 4 netinhas. O que acontece? Chega mais ou menos 9h30, 10 horas, os meninos vão para lá, para casa. E o vô está afim de ficar com os meninos, certo? De ficar na cama, deitar. E desculpa, a porra da mãe não deixa. Posso fazer alguma coisa para isso? Ou não? Ou tenho que deixar a véia lá encher o meu saco? Que não deixa os meninos chegar na cama do vô. O vô fica doido por ver os meninos, beijar os meninos e tal, mas a porra da véia não deixa, a mamãe dos meninos não deixa, nem fudendo. Não, desculpa, sem querer, saiu sem querer. Entendi. Existe o ambiente da casa, existe uma cultura, né? Eu conversei com o médico dele, ele falou que ia falar com ela, mas eu acho que ele tem medo dela para falar com ela, para não perder a boquinha do... que vai todo 15 dias ele vai lá, certo? Então, eu acho que ele não falou com ela de jeito nenhum. E eu tenho que aguentar, porque eu só faço. Mas o vô
é doido com as crianças, e a mulher não deixa nem fudendo. João, você perguntou para ela por que ela não deixa? Já perguntei, ela falou que o vô está muito velho, que não tem doença, é aquelas bobageiras todas que mãe fala. É uma escrotice violenta. João, existem algumas relações em que a cuidadora ou o cuidador vai ter que seguir o que a família orienta, né? É que eu estou seguindo, certo? Mas eu sinto muito os netinhos, fim de ver o avô, e a velha não deixa, a mãe não deixa nem fudendo. Entendi. É um absurdo. Eu achei assim uma coisa que me corta o coração quando vê isso, certo? Os meninos chegam todos alegres para bater na porta do quarto, vai brincar no terreiro. É assim que ela fala com os meninos. Eu falei, porra, que absurdo, caramba. Não deixa ver o vô, mas nem fudendo. Entendi. Fica lá sozinho dentro do quarto, comigo no quarto. Eu vou, em vez de quando, sair com ele, vou lá para fora. Assim, 8 horas, 9 horas, eu vou com ele lá fora até mais ou menos 9h30. Volto com ele para o quarto. Aí, 10h30, pouquinho, ele já toma sopinha, os negócios todos normal. Aí, 3 horas da tarde, ele toma com ele. 3 horas, 4 horas, eu estou saindo, certo? 3h30, 4 horas, eu saio. Eu chego 6h30, 3h30, 4 horas, eu saio. Mas é isso que eu sinto todo dia, quando os meninos vão lá. Aí, eu ia até falar com a mãe, certo? Eu ia dar um chaco-checo nela, mas depois eu pensei que meu botão vai acabar eu perdendo emprego, porque ela vai falar que eu ameacei, coisa assim, certo? Então, eu larguei de mão, deixei. Eu não posso fazer nada. O vô não fala muito bem, fala um pouco engasgado. Então, eu deixei por lado, eu achei que eu errei, certo? Eu devia ter chamado. Eu conversei com o médico, o filho da mãe do médico, tenho certeza que não falou com ela. Que ele não quer perder a boquinha de 15 dias, ele lá, todo 15 dias, fica meia hora lá. Fazer ginástica com ele, aquelas bobageiras todas. Mas eu deixei correr porque eu não senti, meu coração não chegou ao ponto dele, certo? Eu acho que quando os meninos chegam, meu coração bate rápido, certo? Aí eu penso que os meninos vão entrar para abraçar o vô, que seria uma coisa maravilhosa, né? Sim. Mas nem fudendo. Acho absurdo. Alessandra, você quer falar? Quer falar, Lê, querida? Gente, licença, só antes da Alessandra falar, essa será a nossa última pergunta ou comentário devido ao horário. Depois que a Alessandra falar, vou fazer aqui o encerramento da nossa aula de hoje, tá bom? Então, Alessandra, fica à vontade. Cris, tudo bem? Tudo bem. Bem, graças a Deus, Lídia. Muito obrigada pelo convite desse curso. Mais uma vez estamos juntas, né? E é uma grande alegria estar com todos vocês. Bom, referente ao MEI, eu sou MEI, né? Trabalho com uma outra cuidadora e eu gostaria de fazer uma observação a respeito, né, dessa contratação, porque a cuidadora passou mal e eu fiquei no lugar dela, e o MEI é muito importante. Nessa contratação, a residência que eu trabalhei juntamente com a outra colega, ela ficou um tempo afastada, né, recebeu os direitos dela, tudo, e também tem a questão da contribuição, né, com a Previdência, porque, assim, no modo, como autônomo, cobrado descontado 20%, né? Se o cuidador for optar por essa modalidade, e o MEI não. O MEI nós pagamos apenas R$60 com todos os direitos. Eu acho bem interessante. Essa é a minha colocação aqui. Estou muito feliz em estar com vocês. Perfeito, obrigada. É muito bom ver vocês aqui, ver a Ana Paula, a Eliane Lloyd, Elisama, Irene. Olha quantas pessoas participaram do curso anterior, da jornada, e estão aqui de novo. Vocês são incríveis. Bom, gente, eu gostaria de agradecer, né, a Cris, a Lídia e a todos vocês que participaram, né, que apoiam e participam aqui do curso. Bem-vindos para todos que estão iniciando agora, né, nessa jornada. Teremos, sim, muitas aulas importantes, com muitos conteúdos aí, pensando, né, desse cuidado com a pessoa idosa e também no cuidado com o cuidador, que é uma dos
dos principais objetivos, né, desses nossos encontros. Inclusive, já convido vocês para a próxima aula, que vai ser no dia 13/4 também, às 18 horas, que a gente vai falar sobre o Estatuto do Idoso e a rede de apoio, né, da pessoa idosa, que será ministrada pela professora Débora Gozo, que é a professora que fez a cartilha que a Cris indicou para vocês, né? Em relação a esse material, a gente vai disponibilizar também lá no grupo do WhatsApp, né, que ficou essa dúvida, que eu acredito que seja um meio aí de mais fácil acesso para todos, mas se alguém não conseguir, a gente pode sim tentar enviar aí por e-mail também, tá? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Bom, então gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. É muito importante que vocês estejam aqui. A gente não vai ter tempo hábil de falar o que a gente conseguiu comentar no chat, né? Não teve nenhuma pergunta por lá, mas tiveram muitos comentários e agradecimentos falando que todas as informações, todo o conhecimento, o acolhimento que são feitos, né? Tanto nas associações quanto aqui no curso, nos encontros, fazem muito bem, né? E é muito gostoso a gente ter aí esse feedback também, entender que a gente está colaborando com a formação de vocês, né? Então, bom, só um último aviso, né? Os certificados para todos que preencheram a lista de presença, a Isabela colocou no chat, e também o link da lista lá no grupo do WhatsApp. Então, se ficou alguma dúvida, a gente vai deixar ainda por uma meia hora o grupo aberto, para que vocês possam mandar as dúvidas ou alguma questão que vocês queiram. E até durante uns 15 dias, né, Isa, a gente consegue disponibilizar aí os certificados para vocês da aula de hoje, tá? E a gente já deixa esse convite para a próxima aula, então. Tá bom? Mais uma vez eu agradeço a vocês pela participação. E, bom, se a Cris quiser colocar mais alguma questão, a Lídia, a Isa. Né? Eu queria falar que no dia 13/4, antes da aula maravilhosa da professora Débora Gozo, nós vamos ter um evento, finalmente, presencial, na Câmara Municipal de São Paulo. Vai ser das 13 às 17. Então, a gente vai enviar esse material para vocês também. E é importante se inscrever, confirmar a presença e chegar antes, porque tem um número limitado e passou do número de 90, não consegue entrar para o evento. Vai ser um evento muito legal, inclusive com sorteios. E a aula que eu falei da professora Débora Gozo, depois eu envio para vocês o link para que vocês coloquem no grupo sobre a aula de responsabilidade civil do cuidador, que é muito importante que vocês tenham mais informações para cuidarem com mais tranquilidade e confiança em relação a questões que podem ter jurídicas, né? E a cartilha é uma cartilha de direitos e deveres do cuidador, que a CIRMESP fez para a Jornada de Apoio às Cuidadoras de Idosos, que foi um projeto que muitos e muitas que estão aqui participaram, e a gente vai disponibilizar para os alunos deste curso. Muito obrigada pela oportunidade e um beijo para todos. Nós que agradecemos, Cris. Muito obrigada, viu? Boa noite, até a próxima aula. noite. Boa noite. Obrigada, Lídia. Um beijo. Boa noite, até a próxima. A gente que agradece. Fico com Deus. Um beijão para você de fora no coração. Fique com Deus. Você também. Tchau. Obrigada, Laís e Isabel. Imagina, obrigada, Cris. Boa noite, viu? Deus abençoe, muito obrigado. Mas eu gostaria de saber como se faz o folguista, né? Se tem colaboração, se tem peso de carga horária, e se ele tem peso, assim, reconhecido no CIRMESP, né? Oi, Elisama, boa noite. A gente já encerrou a aula. Para as dúvidas, até a Cris mesmo, né, já saiu aqui. Então, talvez, se houver um momento oportuno na próxima aula, você pode retornar com essa dúvida, né? E para não correr o risco de ficar assim para o final, talvez você possa colocar lá no chat também, que aí a gente coloca aqui na fila de pergunta a ser respondida, tá bom?
Tá bom, obrigada. Imagina. Tchau. Tchau. Deixa eu tentar sair